Saúde a todos com a paz do Senhor, falando em bebê, lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje nós estaremos tratando sobre a lição de número 5. Esta lição vai ao ar no dia 2 de fevereiro de 2025. Tem o tema O Pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. O textual se encontra na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 16, está escrito desta maneira: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. A verdade prática, a verdade aplicada, no caso, devemos nos manter dependentes da ação do Espírito para que a sua chama não se apague em nossa vida até que Cristo venha. Os objetivos da lição: compreender o surgimento do pietismo. O objetivo de número 2, identificar as ideias do pietismo. O terceiro objetivo, ressaltar a essência das nossas raízes teológicas. O motivo de oração: nós devemos orar para que as igrejas não se afastem das verdadeiras doutrinas bíblicas. Bom, e isto nos dá o gancho para nós analisarmos a lição de hoje, orarmos para que as igrejas não se afastem das verdadeiras doutrinas bíblicas. Por que eu disse este gancho? Porque nós temos notado que todos os grandes movimentos, ou todos os movimentos que Deus levantou através de homens, se deram a partir de momentos em que a igreja se afasta das doutrinas, se afasta de uma vida religiosa mais próxima de Deus, uma proximidade maior de Deus, como diz o tema, de uma devoção pessoal. Quer dizer, a igreja se distancia da presença de Deus. Com o movimento pietista, nós falamos sobre o movimento da Reforma Protestante, nós falamos na lição de número 4 sobre o puritanismo, um movimento de pureza espiritual, e agora nós vamos falar sobre o pietismo, que é um movimento de piedade espiritual. Quando nós analisamos este termo pietismo, nós sabemos que vem de pessoas piedosas. Uma pessoa piedosa é uma pessoa ímpia, quer dizer que ela é o contrário de um ímpio, daquele que comete impiedade. Então, uma pessoa pia é uma pessoa que se entrega ou ele pratica tudo aquilo que está relacionado com Deus, a leitura e a prática bíblica, a oração, a devoção pessoal, como está no tema, o cuidado das coisas relacionadas com Deus. É aquela pessoa que, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, aqueles que quiserem viver piamente ou piedosamente, ou muito mais devotadas pessoalmente a Deus, elas sofreriam perseguição. Então é esta a ideia que nós temos. E o movimento pietista ele surge também no momento em que a igreja ela se distancia da presença de Deus. Na introdução nós temos aqui que este movimento teve uma influência abrangente, principalmente no pentecostalismo nos Estados Unidos e na Escandinávia, com um foco maior na Suécia e na Noruega. Esta influência está presente também nas raízes teológicas das Assembleias de Deus no Brasil. Nós temos aí uma forte ligação e nós veremos no decorrer da lição o porquê nós temos. Mas a questão principal não está nesta
neste relacionamento, nesta relação ou nesta gênese do movimento pentecostal. Não, mas nos mantermos dentro desta ideia que o movimento pietista ele trouxe, ele lançou. Como eu já disse, o pietismo quer dizer estar relacionado à pia, não uma pia como nós temos o costume de lavar as mãos ou de lavar outros, mas de uma piedade, de uma pessoa que se devota pessoalmente a satisfazer a vontade de Deus em todo o sentido, a vontade da obra de Deus no sentido abrangente de toda a obra, de uma maneira mais, como nós poderíamos dizer, mais entregue a Deus, com mais responsabilidade, com mais afinco. Então nós podemos e precisamos pensar. Vamos olhar aqui então na lição, primeiro, o surgimento do pietismo. Eu separei aqui que o pietismo surgiu nos fins do século XVII como resposta ao autoritarismo da Igreja Oficial Luterana. Então nós temos aqui um ponto de partida. O movimento pietista ele nasce dentro da Igreja Luterana. E o ponto principal para este surgimento é o quê? O autoritarismo da Igreja Oficial. Quando nós nos lembramos, né, de todos os movimentos, nós vamos ver que movimentos eles surgem a partir de uma necessidade, de um problema, de algo que está faltando na igreja ou está sobrando. Aqui, no caso, sobra autoritarismo. Autoritarismo é diferente de autoridade. O que é você ter autoridade? Quando você tem autoridade, você não precisa exigir obediência, você não precisa exigir entrega. Quando você tem autoridade, vamos dizer, na pessoa de um líder que ele tem autoridade, ele não precisa viver de mandos e desmandos, de exigências. Pelo contrário, as pessoas se submetem, vamos dizer, automaticamente a este tipo de liderança. Autoritarismo é algo imposto, é algo que se exige, que se cobra e se leva à via de fatos, muitas vezes, para quê? Para que determinada ordem seja obedecida ou determinado mandamento seja obedecido. Então, o autoritarismo é diferente de autoridade. Quando uma pessoa tem autoridade, as pessoas se submetem. Vamos olhar para o senhorio de nosso Salvador Jesus Cristo. Era algo que não precisava exigir. Quando olhamos para os homens, principalmente desde o princípio da reforma, nós vamos ver que o autoritarismo impera, porque os papas, os líderes da igreja, os sacerdotes, eles precisam impor, e com esta imposição eles vão entristecendo. Daí nasce agora, neste momento, alguns anos depois da reforma protestante, a necessidade de mais uma, ou da continuação da reforma, da continuação. Eu tenho notado uma coisa, eu estava pensando desta maneira, como quando você vai a um dentista, quando você vai fazer um determinado tratamento, uma prevenção, o que vai acontecer? Não é porque você fez, e muitas vezes se gasta horrores num serviço bastante caro, e depois é como se você pensasse, bom, gastei uma fortuna, exigiu-se um tempo muito grande e agora, até o final dos tempos, eu estou tranquilo, eu não preciso. Não, você precisa de uma manutenção, tanto é que qualquer profissional, ele vai pedir a você que você faça a manutenção necessária, diária, diuturna, você tome cuidado com certos asseios, com certos alimentos, quer dizer, você precisa da manutenção. Veja, na reforma, quando nós olhamos para a reforma desde os pré-reformadores,
até a reforma propriamente dita, no ano de 1517, nós vamos ver que era necessário que a manutenção acontecesse. Quando olhamos para o puritanismo, nós vamos ver que a área da pureza espiritual e doutrinária estava comprometida. E agora nós vamos ver um outro movimento que surge porque, num determinado lugar, nós vemos aqui a citação de algumas regiões, como os Estados Unidos, a Escandinávia, a Suécia, a Noruega, alguns lugares em que este homem ou este movimento surgiu por causa de necessidades, ou porque não aconteceu a manutenção da reforma, ou porque o movimento completo da reforma protestante não chegou até este lugar. Então nós notamos agora o movimento pietista surgindo, e a questão aqui é contra o autoritarismo. Veja, eles não estão lutando contra a autoridade. A autoridade em si ela é necessária para quê? Para que não aconteça o caos, para não aconteça a desordem. Então precisa-se de autoridade. Esta autoridade ela é distribuída, e quando esta autoridade ela vem de uma fonte competente, ela vem de uma fonte que está, no caso da igreja, na presença de Deus, não precisa um líder ou os líderes exigirem ou usarem a imposição para que a determinada coisa aconteça. Bom, o problema todo é este, quando nós olhamos na introdução. Então vamos olhar para as ideias da reforma, da reforma pietista, agora no caso. Veja, o enfraquecimento religioso, a frouxidão moral e as permanentes disputas teológicas entre luteranos e calvinistas. Então nós temos aqui o primeiro ponto, o enfraquecimento religioso. Em todos os movimentos até aqui, nós vamos ver que este é um problema contumaz, é um problema que se repete em todas as religiões. Primeiro, o enfraquecimento religioso, não o movimento da religião em si, mas o movimento da espiritualidade religiosa. Tá bem? Veja que a ideia agora é diferente, porque a religiosidade ela interfere, mas quando a religiosidade ela é espiritual, há uma razão de ser, você tem algo interessante. E quando há a frouxidão, vamos colocar aqui religiosa, a frouxidão doutrinária, a frouxidão espiritual, a frouxidão bíblica, todo tipo de relaxamento, de afrouxamento daquilo que sustenta e mantém a igreja e os crentes propriamente dito na presença de Deus, nós vamos ter problema. O segundo que nós temos é a frouxidão moral, quer dizer, os homens passam a ter a sua vida não baseada pelas normas, pelas regras, pela ética espiritual, mas os costumes mundanos, eles vão adentrando a igreja, eles vão adentrando o ambiente religioso e corrompendo, quer dizer, o testemunho, tanto para os de dentro quanto para os de fora. Quando essa frouxidão moral, quando nós já não temos mais, vamos dizer assim, aquele brio, aqueles receios, aquela forma de pensar que nos manteria na presença de Deus e também na condição de, como disse Paulo, que os homens nos considerem, a partir do momento em que aqueles que deveriam olhar para nós e se espelharem em nossa conduta, eles começam a duvidar e até a criticar a nossa conduta, quer dizer que a frouxidão moral agora ela está tomando conta. E nós vemos em vários problemas que o clero
vigente, no tempo destes movimentos, os homens já não tinham mais uma base moral formada ou vivenciada. Eles viviam de qualquer maneira, onde o extremo do luxo, o extremo das orgias, o extremo das heresias, elas estavam, era algo desenfreado. Não tinha mais controle, não tinha mais como voltar ao princípio, não tinha, e também não se via nenhum tipo de esforço para se voltar a esta questão. E o que acontecia? Então acontece agora os movimentos. Deus sempre terá homens para trabalhar o remanescente, para trazer novamente a igreja aos trilhos que ela deve ser conduzida ou se conduzir. E quais são os trilhos que a igreja se conduz? Às Sagradas Escrituras, suas normas, seus mandamentos, seus preceitos, suas doutrinas, aquilo que faz com que nós acompanhemos a presença de Deus. E também as disputas teológicas. Outro grande problema é quando nós começamos a achar que uma teologia ela sabe ou ela está mais correta do que as outras. E nós sabemos que todas as teologias, quando eu digo assim, denominacionais, elas têm as suas falhas, elas têm os seus pontos corretos e elas têm as suas falhas. Então nós precisamos ter em mente que quando nós estamos fazendo alguma coisa ou estamos empregando alguma coisa, nós temos que ter em mente também que não sabemos tudo e que não dominamos a verdade. Existirão falhas, existirão momentos em que nós precisamos corrigir aquilo que nós estamos fazendo. E aqui havia sobre dois grandes pensamentos teológicos, tanto os luteranos de Lutero e também os calvinistas de Calvino. Dois grandes pensamentos teológicos que até hoje nós temos em consideração e até em determinadas vezes nós usamos. Então estamos aqui diante de três problemas grandes e que também fazem parte da nossa contemporaneidade, da igreja dos nossos dias. Primeiro, enfraquecimento religioso, a frouxidão moral e as permanentes disputas, as permanentes. Hoje não é diferente. Hoje nós temos mais outros grandes que nós veremos aqui, a questão do movimento também pentecostal e de quando em vez nós temos aí rusgos, né? Quando olhamos, analisamos documentos, sejam escritos, estamos assistindo, nós vamos ver essa disputa. Todo mundo quer ter a razão, todo mundo quer ter o domínio, todo mundo quer ter a primazia, e nós sabemos que a única primazia, a única coisa que não, ou que permanece para sempre, é a palavra de Deus, a doutrina que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Tá bem? Outra coisa aqui, para o pietismo, a vida piedosa deveria ser refletida em todas as ações do cristão. Então quer dizer que a vida de piedade, a vida pia, a vida piedosa, que como nós já dissemos, é diferente de uma vida ímpia, de uma vida devotada às transgressões, ela deveria fazer parte de toda, quer dizer, a pessoa ela não poderia ter esta ideia de uma vida piedosa somente dentro da igreja, vamos dizer assim, somente no local de culto, ou onde nós expressamos mais a nossa religiosidade. Mas esta vida piedosa, esta vida devotada a Deus, esta vida pessoal devotada a Deus, ela deveria fazer parte de todas as esferas, em todas as esferas da nossa vida. Não somente no espaço religioso, mas no profissional, no familiar, no estudantil, e esta ideia que nós trazemos também para os dias de hoje. Existem pessoas que o pensamento de ser crente é só na igreja, só na igreja.
e em outros lugares, infelizmente, os seus testemunhos, ou os nossos testemunhos, eles não condizem, não são coerentes, eles não estão intimamente ligados ou intimamente ligados ao que nós professamos. Então, a vida, ela não pode, em determinadas áreas da nossa vida, ela não pode estar desposada da ideia da piedade, de uma vida piedade, de uma vida piedosa. E quando eu digo piedosa, não é a questão de dar esmolas ou de cuidar-se bem, que nós veremos que este pensamento faz parte de um pensamento completo, global, do movimento pietista. Então, nós precisamos nos preocupar neste sentido, com base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e da oração. O que seria isto? Seria, então, esta renovação da igreja. Esta renovação da igreja, segundo o movimento pietista, seria para que, principalmente do indivíduo, porque todo coletivo ele tem que começar com a base da coletividade, a base de uma sociedade é um indivíduo. Então, um indivíduo que se encontra com outro indivíduo, eles vão formando grupos, este grupo ele vai se formar uma sociedade, esta sociedade ela vai formar, vamos dizer, um estado, um país. Tudo tem que estar relacionado ao indivíduo. Se nós não começarmos com esta ideia de que não adianta nós pensarmos na coletividade, se nós simplesmente separarmos a ideia de indivíduo da pessoa em si, nós não conseguiremos alcançar nenhum sucesso em nenhum tipo de objetivo que nós tentarmos colocar em prática. Então, nós precisamos pensar primeiramente no indivíduo, na pessoa. E este movimento ele é voltado principalmente no quê? No estudo da Bíblia e da oração. Tá bem? E nós vamos bater sempre nesta tecla. Todos os estudos são bons, são salutares, todos os aprendizados são interessantes, mas a prioridade deve estar em estudar, em aprender a Sagradas Escrituras, quer dizer, sistematicamente, logicamente, nós vamos ter as doutrinas sistematizadas que nos trarão base, que nos trarão conhecimento para que nós possamos desenvolver uma vida piedosa. Tá bem? O ponto de número 1 e 2 diz o resgate da reforma dentro do surgimento do pietismo. Então, dentro deste resgate da reforma, qual seria a primeira ideia? Promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal. Veja, vamos para o individual. Voltando aqui, porém, vamos falar de uma espiritualidade mais profunda. Nós vivemos em momentos, em tempos de pessoas espiritualistas, tá bom? Espiritualista é diferente de espiritual. São duas ideias totalmente diferentes, tá bom? O espiritualista, ele está envolvido em qualquer tipo de religião, em qualquer tipo de filosofia, de pensamento, mas a pessoa espiritual, ela está extremamente, intimamente ligada ao Espírito Santo de Deus, à piedade, a estar na presença do Senhor de uma maneira mais profunda, E o que isto nos dá a ideia? Nos dá a ideia de um envolvimento maior, Quer dizer, são situações em que as pessoas nos dias de hoje, elas não têm tanto interesse, tá, em se envolver, em se relacionar com as coisas de Deus, em se entregar, em participar. O movimento pietista ele vem para restaurar a ideia da reforma, a continuidade da reforma. Lembra que eu disse, não adianta nós gastarmos uma fortuna em um tratamento se não houver o acompanhamento, a manutenção deste tratamento até o próximo retorno ao profissional que fez o trabalho. No nosso caso, nós precisamos voltar, como diz aqui o motivo de oração, voltar ou não nos afastar das doutrinas bíblicas até a volta de Cristo.
até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso nós precisamos de um relacionamento pessoal, espiritual mais profundo, mais entregue, mais relacionado. Não é aquela coisa somente de final de semana ou aquela ideia de fazermos quando precisamos, quando queremos. Não, é algo que nós precisamos, assim como respirar, assim como nos alimentar, assim como nos aquecer no frio, ou uma roupa menos quente no calor. Quer dizer, é algo quase que vital, ou melhor dizendo, é vital esta espiritualidade. Veja, ser espiritualista é uma coisa. Nós vivemos em tempos de pessoas, de nações, de cidades, de estados totalmente espiritualistas. Não tem nada a ver com espiritualidade. Nós vemos isto nas novelas, nos filmes, nas séries, pessoas espiritualistas. O que é um espiritualista? Ele vive uma religião ou uma filosofia distanciada, desposada, ou não casada com Deus, divorciada de Deus, do Deus da Bíblia, de Yahvé, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que tomar cuidado como cristãos para não vivermos uma espiritualidade ou uma vida espiritualista separado, distanciado de Deus. É onde nós precisamos tomar cuidado. A igreja estava desse jeito. Ela queria viver ou ter uma vida espiritualista, mas não queria ter uma vida espiritual. Tá bom? Procura também superar divisões e hierarquias dentro da sociedade e da igreja. Veja, agora separa, agora nós saímos, não estamos tão somente no campo religioso, igreja, mas na sociedade. E qual é o problema aqui? Divisões e hierarquias. Quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, das doutrinas primárias, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, quando nós nos distanciamos e começamos a tentar promover somente a doutrina secundária, quer dizer, os usos e costumes de uma determinada denominação, o que vai acontecer? O que pode surgir? Uma disputa de egos. E essas disputas o extremo delas é causar o quê? Divisões, rachas, cismas, separações. Veja, no caso aqui, quando surge o movimento pietista, nós vamos ver aqui o pai do pietismo, grandes nomes relacionados ao pietismo, nós vamos ver que essas disputas estavam entre luteranos e calvinistas. Quer dizer, eram dois pensamentos gigantescos, vamos dizer assim, porque eles vêm desde a reforma, desde a pré-reforma. Tá bem? Veja, Lutero e Calvino, dois grandes nomes da reforma. Mas o que acontece? Ao invés de, na manutenção, continuarmos com as ideias dos movimentos ou da reforma protestante, o que é que começou a se fazer? Quem está mais certo, quem está correto, quem não está? Quem está? Os luteranos ou os calvinistas? E esta briga, vamos dizer, essas disputas de lá até aqui, elas têm aumentado, porque outros pensamentos teológicos surgiram e agora engrossa-se o caldo na questão das disputas, tá bom? Das disputas que a maioria das vezes que nós vemos não passam de movimentos egoístas, egocêntricos, egocentristas, quando nós precisamos ou queremos ter mais razão do que os outros, ao invés de nos unirmos, de estarmos juntos e usarmos todas estas bases teológicas, todos estes entendimentos e fazermos aí a base para quê? Para que todo este movimento continue funcionando nos nossos dias. Então não estava acontecendo lá. Né? Também o resgate da reforma visava unir as pessoas em torno de valores espirituais e éticos, independente de suas origens sociais ou de seus status. Né?
Então, veja bem, outra agora, além do ego, vem agora vem a posição social, a carteira da pessoa, né? O nome da pessoa, o sobrenome da pessoa, o nome do movimento que aquela pessoa representava. Mas a questão da união do movimento pietista era em torno do quê? De valores espirituais e éticos. É voltar ao princípio das sagradas escrituras. Não é que não é bom você ter valor, ou apoiar, ou viver os valores e a ética de determinados movimentos. Agora, não se pode substituir o principal, o primordial, o vital das nossas vidas, que é a palavra de Deus. Também a palavra de Deus, ela subsiste, ela existe para sempre. Os pensamentos, as formulações, as ideias, os movimentos, eles surgiram, e se não houve, quer dizer, nós vemos que não houve a manutenção, e por isso, de quando em vez, movimentos agora aparecem para quê? Para que se restaure, se reestruture, ou volte, ou continue, para que complete a ideia daquele primeiro movimento, daquela primeira ideia, daquele primeiro conceito, ele seja trazido até os dias atuais. Tá bem? Então, independente de suas origens sociais ou de seus status, ou status, como você quiser, né? Porque o S aqui é mudo, então fica status. Tá bem? Hoje em dia não é diferente, como nós já vimos na questão da pessoa fazer acepção. Nós tivemos uma das aulas passadas, se você puder dar uma olhada numa das aulas, é interessante, a questão da acepção de pessoas, né? De você separar pessoas, de você julgar pessoas, de você vamos dizer, deixa eu ver se eu me lembro da palavra, né, quando você é parcial. Aqui o movimento tenta trazer a imparcialidade novamente. É você julgar, é você falar, é você trazer, independente de status. Você não está olhando para a pessoa, você está olhando para a verdade e para a palavra. Tá bem? Então, a pessoa parcial, geralmente, ela é o quê? Ela exclui aquelas pessoas que não fazem parte do seu pensamento, do seu conceito. Essas pessoas sofrerão quando, ou a maioria das vezes, que o martelo for batido, porque ele não é batido pela verdade e nem pela justiça. Ele é feito conforme o pensamento e as preferências daquele que vai bater o martelo. Então, o resgate nós vimos aqui que é trazer de volta ou unir as pessoas em torno de valores espirituais e éticos, independente de outras coisas, né? Ou origem social ou seu status. Não é isto também que nós vemos nos dias de hoje. Hoje a aparência pesa muito. Tá bem? Como nós dissemos, o ponto 1.3, o pai do pietismo, nós temos aqui Philipp Jacob Spener, de 1635 a 1705, né? Um teólogo luterano, alemão, que denunciou os abusos da igreja e a falta do conhecimento bíblico dos crentes em sua obra Pia Desideria, de 1675, que é Pensamentos Piedosos. Então, o que é que ele traz à baila? Ele traz os abusos da igreja, veja, século XVII, autoritarismo da igreja, e obviamente quando nós falamos da igreja, nós estamos falando da liderança, estamos falando daqueles que encabeçam, não estamos falando da igreja, né, vamos dizer, organismo, mas igreja como organização. Também aqui o problema estava, e agora indo para o restante da igreja, a falta de conhecimento bíblico dos crentes. Bem, hoje nós temos aí uma vasta quantidade
de conhecimentos. Mas se formos pôr em uma peneira de malha, vamos dizer assim, de malha grossa, não vai ficar muita coisa bíblica, não vai ficar muita ideia, muita doutrina bíblica. A maioria das coisas que nós vemos aí são movimentos, livros, estudos, aulas, prédicas, voltada ao antropos, voltada ao homem, à satisfação do homem, à alegria do homem. A maioria das vezes, o conhecimento que é trazido não é um conhecimento bíblico, quando coloca o homem como dependente, como nós vimos aqui nesta oração, além de não afastar-se das verdadeiras doutrinas, ele diz aqui, na verdade aplicada, devemos nos manter dependentes da ação do Espírito. É esta a ideia que nós precisamos retomar do movimento pietista, esta dependência do Espírito Santo. E, infelizmente, o que nós temos visto não é o que é trazido. Né? Há uma ideia hoje de que Deus precisa do homem. Não é o homem que precisa de Deus. A maioria das vezes que nós vemos é o homem dando ordens para Deus, e não o homem sendo servo de Deus. A maioria das vezes dos pensamentos teológicos que nós temos nos dias de hoje, principalmente nas igrejas neopentecostais, não todo, mas uma grande maioria, nós vamos ver aí o homem determinando, o homem mandando, o homem ameaçando, o homem tentando colocar Deus contra a parede. E não é a ideia, né, que a Bíblia expressa. E o movimento pietista, ele tenta trazer isto novamente, condenando o abuso da igreja, o abuso da igreja, né? E também a falta de conhecimento bíblico ou a falta de conhecimento teológico. Tá bem? Então nós vemos aqui, dentro do ponto 1.3, predominava em sua teologia a priorização das escrituras em lugar dos credos, a procura da santificação e defesa da doutrina que tem a Bíblia como única referência de fé. Então nós temos aqui mais três observações que nós precisamos analisar. A priorização das Escrituras, quer dizer, as Escrituras em primeiro lugar, né? Sola Escritura, somente a Escritura, não em detrimento na questão de você jogar fora ou banalizar os credos, não é bem isso. A ideia aqui é que os credos não tomem o lugar da Escritura ou estejam colocados aí em pareio com as Sagradas Escrituras. E nós sabemos que não é isto. Também em lugar dos credos. A procura da santificação era outro ponto principal, ponto vamos dizer assim, vital para os movimentos, desde a questão da reforma ou da pré-reforma, a santificação. O que é santificar? Não é somente você se separar, é você se separar do mundo, é você se consagrar a Deus e você permitir que Deus te utilize. Esta é a ideia da santificação. Às vezes a pessoa acha que é somente se afastar das coisas mundanas ou do mundo propriamente dito e ficar ali num canto qualquer da igreja ou um canto qualquer da sua vida, da sua vidinha, e está tudo bem. Mas não é esta a ideia de santificação. A partir do momento em que nós pensamos em santificação, nós precisamos pensar também que aquilo que vai ser santificado ele tem que ser consagrado. Quer dizer, ele vai ter que ser devotado a uma divindade. Consagração é devotar algo ou alguém a uma divindade. Então nós vamos ver que aquela pessoa, por isso no início diz devoção pessoal, devoção é quando eu me consagro a Deus, a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Veja, a ideia aqui é de uma consagração, de uma devoção total. A partir do momento em que o objeto, alguma coisa, era consagrada, era separada para Deus, ela era consagrada. Lembra, antigamente, havia até o costume, quando a igreja adquiria, sei lá, um instrumento, um material, algo,
era feita uma oração, tá bem? Apesar da ideia ser bastante rudimentar, mas havia uma oração e a partir daquele momento a ideia era que aquele objeto, aquele algo que estava sendo consagrado a Deus, ele não poderia ser usado para outros fins, em outros lugares, Foi pedido ao salmista que ele tocasse as suas músicas de adoração lá que era feito no templo. E o salmista diz o que? Como é que eu vou fazer isto junto aos rios de Babilônia? Eles colocaram aí suas harpas dos salgueiros, porque a ideia de que aquilo que estavam pedindo era consagrado a Deus. E depois de consagrado, eles eram utilizados. Tá bem? Nós vamos ver isso quando os utensílios do templo são tomados do cativeiro, 70 anos de cativeiro. Um dos reis, ele se embriaga, e o que ele faz? Ele pega os utensílios, ele pega as taças, ele pega os potes da casa do Senhor e ele vai beber com seus convívas e com as meretrizes. E o que acontece? Mene, tekel, assim pesado fostes. Então, a ideia, veja, ele não está afrontando os homens, ele está afrontando a Deus, porque quando falamos de santificação, estamos falando de separação, de consagração e de utilização. E todo este processo é somente permitido a Deus, porque foi consagrado a Ele. Esta é a ideia do cristão. A partir do momento em que o cristão santifica a sua vida, ele também devota a sua vida pessoal a Deus, e a partir daquele momento ele vai ser utilizado, ele vai ser usado, ele vai ser a habitação do Espírito Santo de Deus, e não há em nenhuma linha das Sagradas Escrituras, nem explícita, nem implicitamente, que você pode dividir o templo do Espírito Santo em vários serviços, vamos dizer assim. Muitas outras coisas podem usar algo que foi santificado a Deus. Então vamos lá mais adiante, e a defesa da doutrina que tem a Bíblia como a única referência de fé. Outra coisa interessante, veja que não é Deus quem está na cadeira dos réus. Deus não precisa de defesa. Deus não precisa ser defendido. O que é que nós estamos defendendo? A fé que uma vez foi dada aos santos. Quer dizer, o escopo doutrinário, o corpo de doutrinas, aquilo que a Bíblia nos ensina. Quando olhamos para Judas, no versículo de número 3, ele diz que ele havia colocado em seu coração vários assuntos, mas o Espírito Santo de Deus o incomodou para que ele escrevesse aos cristãos, a qual a sua carta era destinada, a defender a fé que uma vez foi dada aos santos, quer dizer, as doutrinas. Porque em todo o tempo nós vamos ver que a doutrina, que o cristianismo, ele é atacado nas bases das suas doutrinas. Nós estamos vendo isso nas lições bíblicas da CPAD, Sala dos Adultos, em defesa da fé cristã. Nós estamos vendo nesta carta. A carta que vai nos trazer esta ideia de defesa. Então, lembrando que não é Deus quem está, Deus não está no banco dos réus. Deus não precisa, se ele, a hora que ele quiser, se ele quiser, nós sabemos que um estalar de dedos, um sopro de sua boca, devido à sua grandeza, a sua magnitude, a sua deidade, Deus, ele não há uma disputa entre o mal contra Deus, entre o diabo, não há uma disputa entre o diabo e Cristo, não há uma luta, porque o próprio diabo sabe disso, que se Cristo estalar os dedos, o Deus Filho acabou com ele, tanto é que no dia que ele for lançado nas trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dentes, não vai haver como ele lutar, o que fazer para não ir para lá. Ele tem que ir, porque todo poder está nas mãos do nosso Deus. Bom, então, o pai do pietismo, ele traz essas ideias também, o conhecimento religioso aprofundado e a preocupação com o desenvolvimento espiritual. Bem, conhecimento religioso, nós estamos falando do conhecimento da Bíblia, não apenas do conhecimento de religiões.
mas o conhecimento bíblico, que Oséias chama a atenção em 2 capítulos do seu livro, do livro que leva o seu nome. Ele vai chamar a atenção que o povo falta conhecimento e ele é destruído por falta de conhecimento. E outra parte ele vai dizer, por isso nós precisamos conhecer e prosseguirmos neste conhecimento de Deus. Veja, aquela manutenção, aquela ideia de manutenção não é somente dar início, mas você se aprofundar neste conhecimento, você gastar tempo e estar buscando este conhecimento da parte de Deus. E a preocupação com o desenvolvimento espiritual. Ora, nós sabemos que todo ser vivo, para desenvolver, ele precisa estar num ambiente e ter condições favoráveis para ter um desenvolvimento sadio, né? Se você olhar uma planta, se você olhar uma árvore frutífera, se você olhar um legume, o que você olhar, qualquer ser vivo, ele precisa de um ambiente salutar, saudável, que lhe forneça condições para um desenvolvimento. Se não houver, ou o seu desenvolvimento será pífio, ou não haverá nem tipo, vai morrer a semente porque não teve condições. Ora, e as condições que são fornecidas para que haja ou para que aconteça um desenvolvimento espiritual, nós sabemos que estão todas elas dentro das Sagradas Escrituras. Necessário se faz que homens piedosos, movimento pietista, homens piedosos, tementes a Deus, simplesmente voltem àquele relacionamento com Deus e com as Sagradas Escrituras, explanando, explicando, expondo todo o escopo doutrinário à igreja para que ela se fortaleça. Tá bom? 2, a convocação para uma segunda reforma. Né? Nós vemos aqui por que isto? Por causa da decadência espiritual da igreja luterana. A igreja passou a admitir algumas doutrinas. A partir de que momento nós vemos esta decadência, esta queda, né? este começo do fim? Qual é o começo do fim? Veja, a partir do momento em que a igreja ela começa a admitir, ela começa a aceitar algumas doutrinas e tradições que eram conflitantes com os princípios da reforma protestante. Veja que houve uma preocupação tão grande que foram escritos 95 teses, veja, 95 pontos que traziam a ideia da reforma, explicando o porquê daquele movimento. E cada uma dessas teses, elas iam de encontro, elas iam conflitar alguns costumes, algumas doutrinas, algumas até aberrações, como nós vimos nos casos das indulgências e de outros tipos de aberrações teológicas que aconteceram dentro deste movimento. Por isso, o surgimento destes movimentos. Na igreja luterana, no caso aqui do pietismo, da reforma, deste movimento pietista, nós vamos ver que algumas tradições que eram conflitantes com os princípios da reforma protestante. Quando nós começamos a aceitar ideias, concepções, né, que vão entrar em confronto com as doutrinas das Sagradas Escrituras, nós começamos a ver a decadência. E quando nós olhamos para isso, eu começo a pensar nas igrejas, né, nas igrejas que outrora eram grandes bases missionárias, eram grandes bases, lugares onde grandes pregadores expuseram a palavra de Deus para 5, 10 mil pessoas, a ponto de milhares de conversões acontecerem e que hoje não passam. Algumas foram até queimadas, né? Acidentalmente, elas sofreram incêndios. Mas aquelas que não sofreram algo físico, espiritualmente, elas não passam de museus. As pessoas vão até lá para falar, olha, aqui pregou fulano de tal, aqui pregou não sei quem, aqui pregou o pai das missões modernas, aqui pregou o príncipe dos pregadores, aqui pregou, mas acima de tudo, ali estava
a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e as Sagradas Escrituras, antes de pensarmos nos grandes homens e mulheres que foram protagonistas dentro deste universo que nós vivemos, o universo protestante, evangélico, nós temos que ver que principalmente estava ali a palavra de Deus. E Cristo se manifestou através da vida destes homens. Agora, por que estes lugares se tornaram hoje museus, peças de museus, grandes nomes, grandes embates, grandes templos, não na questão arquitetônica ou no tamanho das suas construções, mas lugares que comportaram pregadores, príncipes excelentes, pregadores da palavra de Deus. E isto não está difícil de acontecer no nosso país. Há umas dezenas de anos atrás, veja, uns 20 anos atrás, eu costumava ouvir que os povos de fora olhavam para o Brasil e diziam assim: o Brasil é um gigante que dorme. Então todo mundo olhava para nós esperando que houvesse um boom missionário, um avivamento que fosse espalhado. Infelizmente, talvez, e Deus permita que ainda dê tempo, que ainda aconteça, mas este gigante, vamos dizer aí há 30 anos, 20, 30 anos atrás, ele continua dormindo. E pelo andar da carruagem, parece que ele não vai acordar muito perto, a não ser que Deus levante homens piedosos, mulheres, jovens piedosos, e que coloquem novamente este trem chamado avivamento espiritual para se locomover e nós alcançarmos os lugares mais longínquos da terra com a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que a partir do momento em que nós começamos a admitir, a aceitar doutrinas e tradições esdrúxulas que não fazem parte, que não tem nada a ver com a Escritura, nós vamos perder ou vai acontecer a decadência, como aconteceu não somente com a Igreja Luterana, mas quando nós olhamos para os grandes movimentos, nós vamos ver que a maioria deles estão aí, que viraram peças de museu. Tá bem? Nós vamos falar de um grande nome também, né? Conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf. Algumas particularidades da vida deste homem. Veja, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que nós não podemos formular nenhuma ideia, nenhum conceito missiológico se não falarmos deste homem. Veja, a partir do momento em que ele está, que ele entra, que ele trabalha, que ele se engaja. Veja, ao início diz o avivamento do movimento petista, ultrapassou as fronteiras e alcançou um grupo de exilados da Boêmia, não da Boemia. Boemia é outra coisa. Tá bom? Hoje nós estamos encontrando grandes agrupamentos na Boemia, não na Boêmia. É uma situação totalmente diferente, cuja origem remonta à obra dos pré-reformadores. Veja, Jan Hus, que foi morto, martirizado. Então, o Zinzendorf, ele encontra, ele está se engajando, um dos grandes nomes. Por quê? Porque, veja, já no nome, conde, nós já ligamos a uma pessoa que tem um determinado status, uma determinada condição financeira. E este homem, ele faz com que tudo aquilo que ele tem gire em torno de missões. Ele envia missionários, ele alcança os lugares distantes, ele vai até... A ideia não é somente... E ele tem um despertamento grande quando ele está num determinado navio e este navio está afundando. E num canto deste navio, um grupo de religiosos moráveis, eles estão orando e cantando. E ele fica impressionado com aquilo. Ele está ali. Como nós podemos dizer? Ele fica impressionado, ele está simplesmente se
engajando, e nós vamos ver que, apesar da situação parecer estranha, não é estranho a questão. Quando uma situação ela está fora de controle, né, alguns viram no movimento desses moráveis, desses irmãos, a questão de tudo está indo abaixo, eles estão orando e eles estão cantando, como uma coisa não muito boa, como se fosse um comodismo, como se fosse, e não era esta a ideia, como nós vamos ver no final, tá bem? Veja, o escritor ele coloca aqui, na verdade, é quase impraticável pensar numa missiologia ou teologia de missão sem considerar o papel do conde Zinzendorf. Por quê? Ele dentro da história cristã do século XVIII, um nome que aparece, veja, a figura mais importante da história da espiritualidade cristã do século XVIII. Nós vamos ver outro nome também, veja, e Zinzendorf ele assume a liderança deste movimento, tá? Dos moráveis, a liderança espiritual, transformar o grupo em um grande centro de preparação de envio missionário. Tá bem? E dentro desta ideia, deste conceito, desta concepção, deste engajamento, nós vamos ver um grande nome também, chamado John Wesley. John Wesley foi um dos que foram influenciados por este movimento. Né? Que movimento é este? Nós vamos ver o pietismo, nós vamos ver a ideia, e depois ele sai impressionado, até que ele encontra alguém e a pessoa pergunta para ele assim: você acredita em Jesus Cristo? Ele disse: creio, logicamente, ele é o Salvador do mundo. Tá, ele é o Salvador do mundo, mas ele é o Salvador da sua vida? E ele começa a pensar nisso, ele começa a se preocupar com isso. Bem, veja que o movimento, todo o trabalhar de Deus, ele sempre vai levar a devoção pessoal. Veja que ele sai dali impressionado com a situação, ou com a atuação daquele movimento dentro daquele bar. Veja que não era um movimento comodista na questão quietista, né, no movimento religioso também da Igreja Católica, mas um quietismo, um movimento, não um comodismo, mas algo que se coloca diante de Deus através de oração. Não podemos chamar de comodismo a partir do momento em que você não se preocupa, mas em que você está colocando toda a sua confiança na oração. Lembremos de Paulo. Paulo está preso, foi chicoteado, e agora ele está com o seu companheiro de cela e eles simplesmente começam a cantar, eles começam a louvar. Alguém que olhasse poderia dizer assim: mas como é que pode esta situação? Os caras estão com a pele toda lanhada de chicotes, eles apanharam o dia inteiro e agora eles vão cantar. Eles deveriam estar xingando, gritando, brigando, tentando fugir. Não, simplesmente se coloca diante de Deus. E o louvor deles faz com que o Senhor opere o milagre em suas vidas. Então eu não posso chamar um movimento desse simplesmente de que as pessoas estavam ali e se entregaram a uma situação. Não, pelo contrário, a forma de eles confiarem em Deus foram cantando, louvando e orando e buscando a presença de Deus. Tanto é que o final foi bom. Tá bem? E dentro disso nós vemos aqui o fundador do pensamento metodista e também é colocado como a gênese, o embrião do pentecostalismo, John Wesley, também pai do movimento, né, do movimento metodista e também pentecostal. E o interessante, eu estava dando uma analisada em alguns falas, alguns irmãos, algumas pessoas. Veja, as 3 ideias principais de John Wesley. A primeira coisa, ele dizia que o mundo era a sua paróquia, porque as portas foram fechadas para ele. As portas foram fechadas para ele. Então ele dizia: eu não preciso
E ele pregava 3 vezes por dia, ele começava a pregar às 5 horas da manhã. E ele ia pregando todo este movimento, toda esta ideia que ele trouxe dentro do movimento pietista. Segundo, ele era um homem ecumênico. Entendamos a questão do ecumenismo. Ninguém é irracional, ninguém quer briga, ninguém... Veja, mais a questão de estar ecumenismo, estar junto, não podemos abranger a ideia de outras religiões e filosofias, mas as igrejas coirmãs, todo o cristianismo que está baseado dentro das doutrinas das Sagradas Escrituras, deveu, como eu disse no início, todas estas, veja, começa a ideia do movimento pietista por causa da divisão entre luteranos e calvinistas, ao invés de ecumenismo, de nos ajuntarmos e fazer com que essas ideias nos levem a estar na presença de Deus e expressarmos ainda mais a questão da evangelização. Tá bem? Então ele era um homem, e também a questão do liberalismo. Veja, nós não estamos falando da questão de ser liberal, ele tinha mais 2 ideias, o liberalismo e também a missão integral. O liberalismo aqui é a questão da generosidade. Tá bem? Veja que o liberalismo ele traz a ideia de liberalidade, de você se entregar, não somente como pessoa, mas o que você tem. Olhamos para Zinzendorf, todo o seu poderio financeiro foi destinado às missões, tá bem? A criação de um movimento, de uma base missionária que se formava e se enviava essas pessoas para várias partes do mundo. Então, a liberalidade, o liberalismo, não é questão política como nós vemos nos dias de hoje. Mas veja quando Davi diz assim, eu, de meu próprio bolso, além de tudo, do meu próprio bolso, olha a liberalidade. Davi liberal com o que ele tinha para a obra de Deus. Eu dou de minha propriedade, eu entrego para a construção. Então, não vamos confundir os termos. Tá bom? Ecumenismo e liberalidade, ou ser um liberal na questão política e no ecumenismo como se prega nos dias de hoje. Tá bom? Nós temos respeito, somos generosos, aceitamos, convivemos, mas não conseguimos abraçar todo tipo de religião, todo tipo de doutrina religiosa. Tá bem? Então vamos mais adiante. Nossas raízes teológicas, e dentro desta... eu gostaria de terminar trazendo, no ponto de número 3, porque as horas já são bastante avançadas, no ponto de número 3, algumas bases que nos trazem. Ponto 3.3, as marcas pietistas nas Assembleias de Deus. Você tem a listagem aqui, mas eu gostaria de falar sobre as 3 bases do pietismo, da ideia pietista. Primeiro, a ortodoxia. O que é isto? É a crença correta, é uma fé, é uma convicção correta das Sagradas Escrituras. Veja, existem várias formas de crença. Tem pessoas que leem a Bíblia e eles tiram doutrinas ou ensinamentos, ou eles tentam impor os seus pensamentos. Então, uma das bases do pietismo era a ortodoxia, quer dizer, a crença correta. Segundo a ortopraxia, o que nós poderíamos dizer? Era uma praxis correta. Praxis está ligada à prática ou ação, em um determinado ponto, teoria e prática. Então vamos chegar à questão da prática correta. Prática do quê? Deste cristianismo. Deste cristianismo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Bem, então veja, a ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia. A ortopatia é o sentimento correto, expressão correta. Não a questão de expressão no falar, mas no seu dia a dia, né? O entusiasmo, a emoção correta. Não pode ser somente um sentimentalismo externo, mas tem que ser, como nós vamos ver aqui, sobre também os 4 marcos essenciais do pietismo, nós vamos ver que tem que ser algo visível, ativo, outras grandes ideias. Então nós temos aqui as 3 bases do pietismo. Primeiro, a ortodoxia, que é a crença correta.
nas Sagradas Escrituras e seus ensinamentos, a ortopraxia, que é a praxis correta, a prática ou a ação correta, como devemos agir corretamente, baseados nos ensinamentos, e a ortopatia, que é o sentimento correto. Nós falamos sobre isso numa das lições, quando nós falamos sobre Deus, quando se fala assim, Deus tem ciúmes, Deus está irado. Nós colocamos sentimentos humanos, né? É chamado de antropopatia. Nós colocamos sentimentos, ou os escritores colocavam sentimentos humanos, não porque Deus tem esse tipo mesquinho de sentimento, mas porque para dar ênfase no ensinamento, para, vamos dizer assim, para chamar a atenção naquilo que está querendo se ensinar, né, para as pessoas. Então, aqui no caso, a ortopatia é o sentimento correto, tá bem? E hoje o que nós mais vemos são expressões de sentimentos incorretos, né, em todos os sentidos, na maioria das vezes, tá bom? Os 4 marcos essenciais do pietismo era o primeiro que seria, né? O que é algo essencial? É algo que não pode ser deixado de lado. Quer dizer que é muito necessário. Eles batiam muito forte nessas teclas. Primeiro, um cristianismo interior e espiritual. O que é isto? Um cristianismo que vem de fora. Experimental é que tem experiências com Deus. Tá? Não é a questão, como nós vimos aqui, do sentimento, da autopatia, do sentimento incorreto, de que um cristianismo externo, tá? De aparência, um cristianismo que se vê, sei lá, né? Em determinados exageros. Não, mas o primeiro marco essencial, o primeiro ponto essencial, vital, que eles não deixavam de lado era o cristianismo interior. E isso nós falamos de conversão. A conversão ela tem que vir de dentro para fora. E este cristianismo também tem que ser expresso. O homem interior ele vai refletir no homem exterior, nas suas atitudes, na sua moral, na sua ética, na sua cosmovisão, em tudo aquilo que ele tem, em tudo aquilo que ele vai fazer, que ele vai agir. Segundo, um cristianismo respeitoso. Tá? Eu ouvi a palavra tolerante, mas muitas vezes a palavra, existem palavras que nós usamos em que as pessoas ou ignorantemente ou, vamos dizer assim, maquiavelicamente, elas entendem errado. Ou fazem que entendem. E quando falamos de tolerância, algumas pessoas dizem, né, vão levar esta questão da tolerância no extremo. Também no extremo. E nós sabemos que determinadas coisas não podemos, principalmente quando fere a Bíblia e quando fere as Sagradas Escrituras, os seus mandamentos, o Deus das Sagradas Escrituras, nós não podemos tolerar, nós não podemos permitir. Mas um cristianismo respeitoso. Numa determinada feita, ele disse assim, nós podemos não concordar em tudo, mas isso não quer dizer que nós temos que ser inimigos, tá bom? Não quer dizer que temos que ser inimigos. Então, nós podemos não compactuar com tudo, mas nós temos que respeitar. Veja, eu te respeito, não entendo ou não posso aceitar esta sua ideia, mas eu aceito você, tá bem? Um cristianismo também visível, é o que nós falamos ali na questão das ortopatia, um cristianismo visível. O que é isso? Né? Não é só de boca, não é ser cristão só de boca, só de falar, mas um cristianismo que se vê no dia a dia, como diz o tema aqui, na devoção pessoal. Um cristianismo que se vê. O cristianismo praticável, não só falável. Veja, e por último, o último grande marco essencial do pietismo é um cristianismo ativo.
que é um cristianismo ativo? É um cristianismo que não funciona somente entre quatro paredes, mas principalmente quando olhamos para Zinzendorf também e para o movimento moraviano, um cristianismo ativo, é aquele cristianismo que age. Veja, neste movimento, missões era essencial. A ideia missionária, a missiologia, era levado muito a sério. Então, um cristianismo ativo. Esta era a ideia do movimento pietista. Então, nós temos aí as três bases do pietismo, temos também os quatro marcos essenciais do pietismo, né, que é um cristianismo interior e espiritual, um cristianismo respeitoso, tá bom? Tolerante, né, mas, como eu já expliquei. Três, um cristianismo visível, que as pessoas veem, né, assim como Jesus fazia, e o cristianismo ativo, movimento, fala de movimento, fora das quatro paredes, é a igreja trabalhando fora das quatro paredes. Amém? Então, que Deus nos abençoe e que possamos voltar a esta ideia, né, do reavivamento do nosso coração através da devoção pessoal, baseando-nos no movimento pietista, né, um movimento pio, um movimento de entrega, de devoção, de santificação em todos os sentidos da nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. O tempo é necessário, porque são lições extremamente importantes, necessárias, relevantes para os nossos dias, e até a próxima, se Deus assim nos permitir, e fiquemos todos com a paz do Senhor.